O bom atendimento é você saber entregar e executar 100% do processo. Você é o cliente que você atrai. Você não pode reclamar de um cliente que tem uma conduta parecida com a que você tem. Você tem que mostrar ou para o comprador ou para o vendedor, quem realmente está te procurando, o que você vai oferecer para ele. Parece, eu já vi isso acontecendo, parece que a pessoa está só esperando o outro acabar de falar para falar aquela frase ensaiada. Aquele script, né? É assim que como funciona, né? se isso viesse pronto. Exato. Se falar A, respondo B. Se falar B, respondo C. Se falar D, eu tenho uma pergunta, uma resposta coringa. A moeda forte te dá uma possibilidade de segurança a longo prazo. Coisa que, infelizmente, o real hoje não tem. Se ele pega $150 mil e faz uma aplicação nos Estados Unidos, dá uma entrada em uma casa para investimento e aluga aquilo em dólar, moeda forte, que não desvaloriza. Se você compra um imóvel hoje, que já está pronto, que você pega as chaves, a média de 6, 7% é a valorização dele anual. Eu preciso esperar a sua aprovação de algum banco americano para poder te apresentar a casa. Porque eu só consigo entrar na casa se eu apresento uma carta de crédito aprovada. E não adianta, sem o digital você não faz nada. Sem a técnica, sem o apoio, você não vai realizar nada. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mais Clientes. E hoje aqui comigo minha convidada Regina Amaral, que é consultora imobiliária no Brasil, Estados Unidos e Portugal. E hoje a gente vai falar sobre o mercado imobiliário no Brasil e no mercado internacional também. Regina, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Que bom que você veio. Obrigada, Cassinho. Obrigada pelo convite. Agradeço a oportunidade de falar sobre algo que eu gosto tanto. Dá para ver, inclusive, Regina, porque você faz parte das minhas mentorias, a gente conversa sempre, né? Semana sim, semana não tem mentoria. A paixão que você tem, o quanto você gosta, o tempo todo você está estudando, está lendo sobre o assunto, está pesquisando sobre o assunto. Você de 16 horas que você passa acordada, vou chutar 16, talvez seja até mais. De 16 horas que você passa acordada, todo esse tempo está dedicado ao mercado imobiliário? O tempo todo. O segredo do mercado imobiliário é você estudar. Você tem que estudar muito. Se você não gosta de estudar e não gosta de se aperfeiçoar e buscar conhecimento, não se torne um corretor de imóveis, não se torne um consultor imobiliário. Perfeito. Tem que estudar o mercado, claro. E outra, né? Você sempre está atualizada, você consegue prestar um serviço diferenciado para o cliente que chega até você. Porque eu imagino, né, e até conheço por conta dos meus mais de 60 mil alunos, que o mercado seja muito disputado, tenha pessoas amadoras, tenha pessoas que são profissionais, pessoas que estão em todos os níveis dentro desse mercado, e aqueles que estudam mais, que prestam um serviço diferenciado para os clientes, se destacam. Isso é um fato, não é? Eu acho que isso ocorre em todo segmento, mas no caso do mercado imobiliário, existe uma diferença muito grande de você ser um corretor imobiliário e de você ser um consultor imobiliário. Isso é bom. Aproveita para explicar essa diferença então, porque ser um corretor e ser um consultor, para quem não conhece do mercado, pode parecer a mesma coisa, mas tem uma grande diferença aí, né? Qual é? A diferença é muito grande, porque o consultor imobiliário, ele entrega muito além do que um corretor. Hoje o corretor imobiliário, ele não apenas apresenta as partes, a parte compradora e a parte vendedora. O consultor, ele agrega muito valor, ele entende o proprietário, entende o perfil do comprador, que eu acho que isso é um dos grandes diferenciais. Dos grandes diferenciais. Você tem que definir um perfil desse comprador e dar todo o apoio técnico e jurídico para este comprador. Porque às vezes ele quer comprar um imóvel de 1 milhão, mas a capacidade dele é 800, ele não tem capacidade de 1 milhão. Como é que você vai lidar com isso? Você tem que lidar com muito tato, você tem que oferecer uma consultoria para que ele se sinta confortável com o teu atendimento. Aí ele não vai querer um outro corretor, ele vai querer alguém que o apoie. Perfeito. Em relação ao proprietário, é algo assim ainda mais profundo, né? Porque o proprietário, ele pode desejar vender ou pode precisar vender. Boa diferença. Qual é a diferença disso? O desejar é porque eu quero fazer um upgrade, ou porque eu quero mudar de país, quero mudar de cidade, eu vou casar,
Ou eu vou trazer a sogra e a mãe para morar, então eu preciso do imóvel maior. Agora, o precisar é o mais delicado, Cassim. E o consultor, ele tem que ter essa sensibilidade. Porque ele pode estar num processo de separação, ele pode estar vivendo um luto na família, ele pode estar com problemas financeiros. Então, o consultor, ele vai com muita calma entender o momento deste proprietário. Eu, atualmente, trabalho mais com proprietários do que com compradores. E a gente acaba acumulando alguns cases de sucesso, né? Que é aquilo que nos motiva a continuar por aconchego. O proprietário se sente acolhido. Primeiro você ouve e tenta apresentar possibilidades, alternativas. E na maioria das vezes esses proprietários, eles encontram em você aquilo que eles não veem em outros. Então, separar o consultor imobiliário do corretor de imóveis é fundamental. Como você começou a nossa conversa, estudar muito. E não é estudar só sobre o mercado. Hoje as pessoas falam muito de lidar com pessoas, né? Tá em alto o assunto, né? Tá em alto, né? O segredo é você saber lidar com pessoas. O que significa lidar com pessoas? A primeira coisa é você ser ouvinte. E você tem que acolher o outro. E se colocar na posição de que como você gostaria de ser atendido. Como você gostaria de ser respeitado. Faça desta forma que você vai ter uma conversão incrível. É um grande diferencial, Regina, e eu tenho certeza disso que você está falando, porque eu já fui o comprador, eu já fui o vendedor, e já encontrei corretor e já encontrei consultor. Eu só não dava os nomes aos bois, mas agora você trazendo essa diferença fica muito claro. E o quanto isso é importante hoje em dia, porque no mundo digital, no mundo da inteligência artificial, está tudo muito rápido. Todo mundo acelerado, o cara sai com 3, 4 visitas no mesmo dia, não tem nem tempo de falar direito com as pessoas, porque quer cumprir a agenda, acredita que é mais visitas que vai trazer mais vendas, sendo que, na verdade, visitas com qualidade, com tempo de qualidade, entendendo esse cliente, até estudando esse cliente antes, na hora da visita, faz toda a diferença, né? Sim. Como eu tenho o perfil de trabalhar um pouco mais focada com proprietários, com os vendedores, eu tenho que descobrir se esse comprador que eu estou levando, que se interessou por aquele imóvel, se ele tem o perfil para comprar aquele imóvel. E você faz isso antes, numa conversa do WhatsApp, por exemplo, você consegue triar isso? 100%. Primeiro eu quero saber qual é o momento dele. Ele está pronto para comprar? Ele vai precisar de financiamento? Ele não precisa vender outro imóvel para comprar aquele que ele está querendo visitar? Sabe por quê, Cassim? Não é só a perda do meu tempo. Eu lido também com a expectativa do meu cliente proprietário. Se eu estou levando um comprador lá, é muito desagradável eu levar um comprador que não tem condições de comprar o imóvel dele. Perfeito. Alguns corretores falam, nossa, eu não sei como fazer isso, eu não me sinto à vontade de questionar o comprador. Isso também é resultado de muito estudo, né? Eu tive uma escola grande aí durante 5 anos, quando eu entrei no mercado imobiliário, onde eu fiz muitos cursos. A minha escola foi a Remax. Depois eu participei de muitas mentorias, inclusive internacionais, utilizando referências de fora que aplicavam isso no Brasil e dava super certo. Por que você não vai copiar? Por que você não vai estudar? Por que você não vai entender e aplicar? Então, todo esse processo de estudar e de entender é algo que foi amadurecendo e eu fui aplicando no dia a dia. Você erra no primeiro, você erra no segundo, daí você começa a acertar no lidar com as pessoas. Não é só falar muito prazer, obrigado e ser gentil. Isso é obrigação, né? Isso é o mínimo, né? Isso é o mínimo. O lidar com as pessoas é muito mais profundo. O tanto que, na minha opinião, Cassim, hoje, para ser um corretor de imóveis, você tem que saber lidar com riscos, com pressão,
com ansiedade. E o mais importante, você tem que ter domínio do estado emocional. Senão você não consegue. Perfeito. Às vezes as pessoas, Regina, se afundam em super técnicas de vendas, técnicas de comunicação, técnicas de um monte de coisa, decora tudo que é técnico sobre o imóvel que está apresentando, sobre a casa, e esquece dessa questão do emocional, dessa questão do trato com a pessoa, de ouvir. Parece, eu já vi isso acontecer, né? Parece que a pessoa está só esperando o outro acabar de falar para falar aquela frase ensaiada. Aquele script, Não né? é assim que como funciona, né? se isso viesse pronto. Exato. Se falar A, respondo B. Se falar B, respondo C. Se falar D, eu tenho uma pergunta, uma resposta coringa. O mercado está cheio disso. E que bom que você tem um atendimento diferenciado, não é por acaso o teu sucesso e essa expansão agora pelo mundo. Vamos agora para a nossa cola. Eu fiz questão de fazer essa abertura para a gente quebrar o nosso gelo aqui e fluir na nossa entrevista de hoje. E eu quero saber quem é você e como iniciou a sua trajetória no mercado imobiliário. Assim, tudo começou quando eu recebi um convite em 2019, um convite para conhecer o mercado imobiliário da marca Remax. Tudo muito novo, eu nunca imaginei me tornar uma corretora, era algo assim muito distante para mim, até mesmo porque existem alguns estigmas no mercado, né? Você é corretor ou você está corretor, você não deu certo em alguma coisa, então você vai se tornar um corretor porque você vai ganhar comissão por apresentar as partes. Isso é algo que o mercado fala, infelizmente. Sim. Daí dentro da Remax eu comecei a estudar e comecei a ver o que dava certo. Foram alguns meses, aí não deu. Aí eu me apaixonei. Foi rápido, então você apaixonou em alguns meses. Foram uns 5 a 6 meses, que inclusive foi quando eu fiz a minha primeira venda em janeiro de 2020. Aí quando o bichinho pica, não tem jeito. Muito aí legal. Você gosta. E você já chegou enfrentando uma pandemia, pelo que eu entendi então, né? Foi super incrível. Por quê? Porque a pandemia foi em fevereiro e março de 2020. Eu havia feito a minha primeira venda em janeiro. Eu pensei, o que eu vou fazer? Eu despendi um tempo, me preparei, ainda muito a aprender, mas o que vai acontecer agora? Ninguém vai pensar em comprar e vender nada. Assim foi o ano que eu mais vendi. Eu saía paramentada de luva, de propé, álcool gel, alguns eu colocava até touca. Parece que desceu de um disco voador, né? Mas você sabe o que foi muito interessante? O mercado imobiliário se tornou muito aquecido na pandemia. Porque as pessoas estavam em casa. Elas não tinham muito o que fazer. Então elas queriam mudar a cortina, elas queriam mudar os móveis. Faz sentido. Elas queriam mudar tudo. Elas queriam mudar de casa. Olha, eu tô home office, eu e meu marido. Como é que eu vou ter privacidade num apartamento de 3 dormitórios? Eu preciso de um quarto. E o mercado começou a aquecer a partir deste momento. Que interessante isso. E faz total sentido. E veio junto o aumento de preços. Principalmente de marcenaria. A marcenaria dobrou de preço da pandemia para cá. Faz sentido o que você está falando, Regina, por conta dos ajustes, das reformas, e agora precisa trabalhar em casa e não tem uma estrutura. Faz muito sentido, nunca parei para pensar por esse lado. Muito bom, continue. Então, em 2020, foi um ano que me surpreendeu. Né? Na época, na Remax, a Remax tem a filosofia da parceria, e é isso que eu carrego hoje, mesmo seguindo uma carreira solo com a minha empresa sozinha hoje, há quase um ano. A parceria ela é fundamental, né? Você ter bons parceiros. E nesse ano de 2020, muitos imóveis foram vendidos em parceria. E muitas pessoas felizes. Com o quê? Com o cuidado, com a gestão, com o atendimento. O bom atendimento é você saber entregar e executar 100% do processo. Desde o princípio você pensa assim, Regina? Você entrou no mercado com essa mentalidade? Sim. Hoje, mais ainda numa carreira solo.
Não adianta você ir num proprietário, captar o imóvel, subir para os portais imobiliários e ficar aguardando que algum comprador clique naquele anúncio. O vendedor à espera de um milagre, né? A gente sabe disso por causa do marketing digital que a gente faz, mas você imagina um mesmo imóvel captado por vários corretores. Nossa. Você tem fotos distintas, informações distintas de valor e às vezes de conteúdo, tipo 3 dormitórios, mas não é uma suíte só, não são 3 suítes, são 2 vagas, não, é uma só. Então isso faz com que o comprador não entenda. Porque onde o comprador taca assim? Na rede. Ninguém vai bater numa imobiliária para comprar um imóvel. Dificilmente. Oi, tudo bem? Eu estava passando aqui na frente. O que tem de opção? Acabou isso, né? Já existiu, mas não mais. Não existe. E te falo que isso foi, de certa forma, mais estabelecido e se firmou mais com a pandemia. Com certeza. O digital deu um salto gigantesco na pandemia, justamente porque a gente não podia sair de casa. Eu lembro que eu ia para o meu escritório e a gente tinha medo, porque teve um momento que ia dar multa para quem estivesse trabalhando, era proibido. Sim. E aí eu falei com meu sócio na época, cara, vamos fechar a porta, colocar um papel na frente do vidro e trabalhar, pelo amor de Deus, a coisa não está fluindo, o país parou, como que eu fico sem trabalhar? E a gente trabalhava escondido, olha que momento chegamos, escritório fechado, com papel na porta, no vidro para ninguém olhar para dentro e com medo de qualquer barulho na rua, a prefeitura vai multar a gente que está trabalhando. Como que pode, né? Mas você sabe que eu tive condomínios também que impediram a nossa entrada. Mesmo o proprietário autorizando, nossa, era uma briga. Porque a gente entrava com o propé, que eu acho que isso eu utilizo desde sempre, que eu acho que é um respeito, né? Você vem da rua, então eu acho que é um respeito, você está entrando na casa de alguém. Agora, luva, máscara, hoje a gente não usa mais. Mas a gente tomava esse cuidado, né? De realmente fazer dessa forma. Onde a gente estava? Estávamos falando sobre as visitas e o diferencial do atendimento. Estava falando. Quando você visita, está com o proprietário, está levando alguém. Essa excelência no atendimento que você tem desde o princípio, quando você começou ali pelo meio da pandemia. Sim, inclusive nos imóveis que eu trabalho com os proprietários, eu levo poucas visitas. Porque você filtra antes, pelo que eu entendi, não é? Tem que filtrar, assim. É bom para você, é bom para o possível comprador e bom para o vendedor, com certeza. Principalmente para o proprietário, porque ele vê que aquilo que você havia se proposto naquele contato inicial, onde você apresentou a forma que você vai trabalhar, realmente você está trabalhando. Né? Você está cumprindo. O problema das pessoas é propor e executar, mas não da forma proposta inicialmente. Imagina a frustração, né? Isso é uma frustração, né? E por incrível que pareça, nesse processo, isso eu falo para alguns corretores com quem eu tenho relacionamento, com quem eu tento trazer como parceiro para mim, não se sinta mal por questionar o comprador. A partir do momento que você se aproxima do comprador e começa a entender o momento dele, você passa a ter um novo cliente, porque o comprador não está acostumado com isso. O comprador não conhece esse atendimento. Ele fala, nossa, mas nunca ninguém me fez tantas perguntas. Sim, eu quero te atender. Perfeito. O meu trabalho é uma entrega com excelência. Isso faz parte de um processo de excelência, com certeza. Você vai saber sobre aquilo que você está promovendo. Exatamente. Né? É aquilo que eu te falei, assim, é desde o começo até o final, é apresentar, saber entregar tudo, do começo ao fim. Regina, qual que é o fim? O fim é quando você fez o recibo de entrega das chaves. Entendi. E te falo Tem mais. gente que abandona antes, né? Não, e te falo mais, ainda não é muito fim. Porque às vezes eles ligam, como é que eu faço para mudar a titularidade da conta de gás, da conta de luz? Você me ajuda? Perfeito. Eu não falo não. Dá trabalho? Dá trabalho. Você despende tempo? Sim. Mas o que isso reverte para você? Reverte quando você passa para esse teu cliente comprador ou proprietário um link do Google pedindo para ele avaliar como foi o processo de atendimento. Perfeito. E daí você começa a ter
ali, como eu tenho, graças a Deus, avaliações super positivas. Isso é um cartão de visita para mim. Com certeza. Né? Público, né? Qualquer pessoa tem acesso imediato, não tem como mentir, nitidamente tem ali o nome da pessoa, a foto da pessoa e a experiência que ela teve com você. Você me trouxe um insight aqui, Regina, que é assim, o corretor ou consultor que está com um comprador e ele vai em busca de clientes, muitas vezes ele não entendeu que ele tem 2 clientes, né? O cliente que vem para comprar, mas o vendedor é o primeiro cliente. Porque você está falando com ele, lidando com ele, atende bem, cuida bem dele. Quando ele lembrar de algum amigo que precisa de algo semelhante, a primeira coisa que ele faz é: Regina, vou te indicar um amigo meu que ele precisa disso e eu adorei o teu trabalho. Ou seja, você tem indicador de quem comprou, indicador de quem vendeu, o teu negócio só cresce. Eu vou dizer para você, Cassim, hoje eu só trabalho por indicação. Qual é o inconveniente de algumas indicações? É que o proprietário, o vendedor ou o comprador gostou tanto do teu atendimento que ele fala: olha, eu tenho um imóvel lá no Jaguaré e eu preciso que você venda. Poxa vida, eu não posso deixar de atender esse cliente, mas a minha marca, o meu nome não tem posicionamento no Jaguaré. O que eu vou fazer? Eu vou pilotar, eu vou encontrar um parceiro que me atenda em Jaguaré e eu piloto junto com este parceiro para não deixar esse cliente na mão. Perfeito. Por isso é que a parceria é extremamente saudável. Uhum. É melhor você dividir... Como que era mesmo que a gente fala? É melhor dividir um pouco do que ser dono do nada. Não dividir nada, o total nada, exato. Exatamente. Melhor você ter 3% de alguma coisa do que 6% de nada. Exatamente, exato. É isso. Então, hoje as indicações, elas são muito fortes. Por quê? Porque um cliente satisfeito, eu já tive proprietário que já desdobrou 3, 4 clientes. Nossa. Um proprietário. Por quê? Porque é atendimento. Uhum. Ah, Regina, você vende muito? Eu vendo bem, mas eu não faço mágica. Eu trabalho. Perfeito. Não existe mágica. Não tem mágica. É não trabalho, existe. Dedicação, estudo, atendimento, é tudo isso junto, e não é? empenho. Uhum. Né? Não adianta você subir os imóveis nos portais. Você tem que trabalhar. Você sabe o trabalho que nós temos feito no marketing digital. Uhum. Você tem que encontrar o comprador que tem o perfil para aquele imóvel, não para os seus imóveis. Uhum. Porque você está atendendo aquele vendedor. Então, você tem que se preocupar com aquele seu cliente. Perfeito. Muito bom. Vamos lá. Quando você fala em prestação de serviço, já que a gente entrou nesse lado aqui, o que exatamente você quer dizer? Um consultor prestando um serviço no mercado imobiliário, porque as pessoas têm uma visão macro que é apresentar um ao outro, mas a gente está aprendendo aqui que não é isso. O que é exatamente quando você diz uma prestação de serviço no mercado imobiliário? A primeira coisa, você tem que mostrar, ou para o comprador ou para o vendedor, quem realmente está te procurando, o que você vai oferecer para ele. Por que ele deve se alinhar com você para buscar um imóvel para comprar ou para vender o imóvel dele? Existe uma série de fases num processo assim, que tem que ser respeitadas. Não só a precificação. A gente parte de uma precificação de imóveis que foram vendidos nos últimos 6 meses, mas a gente tem todo um trabalho de levantar tudo aquilo que envolve o bairro, que valor agregado aquilo vai trazer. E uma coisa que às vezes as pessoas não ligam muito, mas é o histórico emocional daquele imóvel. Fale mais sobre isso. Vamos supor, você tem um casal que resolveu se separar, só que esse imóvel era dos pais dele. Tá. E os pais dele lutaram muito para comprar aquele imóvel. Você tem que respeitar isso em primeiro lugar antes de falar de qualquer possibilidade de preço. Existe uma memória e um apego emocional ali. De todos os proprietários. Mesmo aqueles que estão fazendo um upgrade para um apartamento melhor. Que não tem problema de dinheiro. Uhum. Existe porque a primeira filha nasceu lá. Regina, sabe esse armário? Sabe esse berço? Isso para mim tem um significado. Eu não vou levar, mas eu vou deixar aqui
Como é que eu deixo isso aqui? É muito mais profundo do que as pessoas imaginam, Cassim. De repente, se outros corretores ouvirem eu falar isso, vão falar, nossa, não estou entendendo nada, ou então ela está falando bobagem. Não é, são os meus quase 6 anos que faz com que eu tenha essa leitura. E é essa leitura que eu tenho quando eu entro na casa de qualquer pessoa. Eu tenho que respeitar. Principalmente se alguém já faleceu dentro daquele imóvel. É muita coisa. É um estudo aprofundado, né? É um estudo aprofundado. Mas isso é bom, Regina, porque assim, eu aprendi nas mentorias que eu participo que você é o cliente que você atrai. Essa frase mudou a minha cabeça porque eu pensava assim, a conversa dessa mentoria era, vou contar uma parte toda, vai. Tinha um membro da mentoria que falava assim, difícil, a gente tá tentando vender as mentorias, mas aí o povo vem chorar desconto, fica parcelando, isso e aquilo. Aí o mentor chamou a atenção da pessoa e disse assim, fala, viu, eu não quero te expor não, então me responda você. Você comprou a minha mentoria à vista ou parcelado? Aí a pessoa, não, comprei parcelado, mas ele falou, não tem mais, amigo. Você é o cliente que você atrai. Você não pode reclamar de um cliente que tem uma conduta parecida com a que você tem. Exatamente. Então mude como você é, tua forma de comprar, de lidar quando você está falando com um vendedor, para que você possa atrair uma pessoa diferente para você. E por que eu trouxe isso? Porque a tua maneira de olhar para os imóveis e isso que você trouxe, acredito que não seja tão comum entre os corretores ou consultores por aí. Mas isso te traz o cliente ideal. Isso te traz o cliente que vai valorizar isso que você faz. Então, continue no caminho, porque tá dando certo o que a gente tá vendo, né? E é uma abordagem muito diferente. Parabéns por isso, viu? Obrigada. Vamos avançar. O que o dono de um imóvel precisa saber antes de escolher qual corretor ou consultor vai representar aquele imóvel que ele está vendendo? Cassim está vendendo a casa, vou procurar, primeira vez que eu vou vender, quero um corretor, quero um consultor, o que eu devo avaliar? Eu, como o proprietário dessa casa, o que você recomenda? A primeira coisa é o que esse profissional vai te oferecer. Ele vai estar indo lá para captar o seu imóvel, fazer algumas fotos e distribuir tudo isso no mercado? Funciona? Funciona, Cassim. Uhum. Tem muitas imobiliárias e muitos corretores que vendem dessa forma. Eu vou só abrir um parênteses. Mercado internacional, Estados Unidos e Europa. O vendedor decidiu, um proprietário decidiu vender a casa dele. Ele chama 3 corretores, entrevista 3 corretores, avalia a experiência desses profissionais e depois escolhe entre um. Ele faz um teste para tomar a decisão de quem vai trabalhar o imóvel dele. Sim. Internacionalmente, não existem 2 corretores para o mesmo imóvel. Vamos falar dos Estados Unidos, vamos falar de Portugal. Tá. Você tem um corretor, que é conhecido como Realtor. Certo. Então, se, por exemplo, eu tenho um cliente que eu quero comprar, que se meu cliente quer comprar um imóvel fora, eu vou ter que procurar quem? Um Realtor, nunca um vendedor. Certo. Então, o vendedor, ele transfere todas as informações técnicas, financeiras, até onde ele pode chegar, qual o desejo dele, para o corretor que ele o elegeu. Se isso dá certo no mundo todo, por que não pode dar certo aqui? Entenda, não é questão da exclusividade de você ficar com a comissão. Eu acho que a parceria é saudável, a grande parte das minhas vendas ocorre em parceria, mas você não deixa escapar nada. Uhum. Então, o proprietário hoje, ele tem que sentar com o corretor e falar: o que você tem para me oferecer? Qual é a sua estratégia para que o meu imóvel seja vendido? Então, ele vai avaliar a experiência do corretor, o histórico dele e principalmente o olho no olho, né, Cassim? Que a gente sabe que muitas coisas só funcionam dessa forma. Uhum. O papel aceita tudo. A gente tem que entender qual é a postura, qual é a predisposição de um consultor. A gente sabe que não só um consultor imobiliário, mas o consultor de outras áreas, ele é um nome até um pouco genérico, mas é uma das posições que mais executa e que mais entrega. E é isso que as pessoas têm que entender. Uhum. Eu estou aqui para te ajudar. Eu sou remunerada
que é uma consequência de um trabalho bem executado. Mas o que eu vou fazer antes é para ter este resultado. Perfeito. E, pelo que eu entendi, de ponta a ponta. Do primeiro momento da conversa com este proprietário até na entrega da chave, documentação e, inclusive, na hora de trocar a conta de luz. Inclusive, na hora de trocar a titularidade. Da conta. Muito bom. Vamos lá. Além do mercado brasileiro, você atende investidores para Estados Unidos e Portugal. Me conta isso, porque hoje você está na área de São Paulo, depois a gente vai falar um pouco mais sobre São Paulo, mas você está em São Paulo e de repente você está na Flórida, e de repente você está em Portugal. Conta um pouco mais, o que é isso? Como é que é esse mercado internacional? Em 2019 eu recebi um convite para entrar no mercado. Em 2024 eu recebi um convite para conhecer o grupo DTB. Eu falei, nossa, para quem não sabe o que é tal de DTB, para quem está vendo a gente a primeira vez. DTB é um grupo que tem várias empresas, é de uma brasileira, de uma mulher incrível, que está há 20 anos nos Estados Unidos. E esse grupo é composto pela empresa que vende, pela empresa que aluga, pela companhia de títulos, pelo advogado, pela contabilidade e pela locação de veículos. Uau, tem tudo. Então, é um grupo que acolhe, atende e executa tudo para o investidor brasileiro que quer adquirir um imóvel, vamos inicialmente falar da Flórida. Uau! Aí eu falei, como é que funciona isso, né? Aí eu fui fazer o quê, Cassim? Eu fui estudar. Como sempre, a Regina que é nerd, que estuda, inclusive você que nos assiste aqui, que é corretor ou consultor, já anotou a dica de estudar? Ah, é óbvio. O óbvio precisa ser gritado, às vezes nem só falado, viu? Muito bem. Aí você foi estudar então sobre o mercado internacional. Prossiga. Sim, eu recebi esse convite e fui entender, né? Iniciei um processo de aprendizado. Nossa, por onde eu começo? E o principal, que tipo de segurança, caso eu tenha um investidor brasileiro, eu vou transmitir para este investidor diante de um processo que está em outro país? Cassim, levou alguns meses, muito treinamento. Não é só conhecer os produtos. É bonito? É. Você olha meu perfil, você olha meu site, você vê vários imóveis na Flórida, em Portugal, bonitos. Só que para chegar nesse ponto, eu tive que entender como funciona. E eu me apaixonei de novo. Posso imaginar. Inclusive, conheço o site, vi os detalhes, vi as fotos, realmente os projetos são apaixonantes. E quem está no Brasil, poder comprar de alguém que está aqui e que tem essa ponte lá fora com uma empresa que, pelo que eu entendi, resolve tudo, facilita demais. É mais uma vez você resolvendo problemas de ponta a ponta nisso. E você falou Flórida, Estados Unidos. E em Portugal é a mesma coisa? É a mesma companhia? É a mesma empresa. A Perfeito. DTB tem uma filial em Portugal também, tem uma diretora lá que faz todo esse processo. Tá? Todas as cidades de Portugal? Ou tem alguma região específica? Olha, tem Porto, tem Lisboa, tem Mene, tem algumas. Tá. A gente viu recente, né, pela internet, a gente viu sobre uma possível crise imobiliária em Lisboa, mas não de crise de venda. Pelo contrário, né? Muita busca e pouco imóvel. Você tem visto, você tem olhado para isso? Como que a DTB tem pensado, por exemplo, em soluções? Porque Lisboa é muito grande, né, mas Portugal, comparando com o Brasil, Portugal é muito pequeno, né? Portugal representa uma cidade praticamente do Brasil. Como que é isso com a escassez de imóveis lá? Como é que você vê isso? Grandes construtoras estão fazendo novos empreendimentos. Novos empreendimentos. Agora faz sentido. Tá? Porque o que tem lá está tomado, né? O que tem lá está tudo ocupado. Tanto na Flórida, eu trabalho com imóveis de revenda? Sim. Tanto na Flórida como em Portugal. Mas o nosso foco é trabalhar com imóveis novos. Tá. Ou que estão prontos para serem entregues, ou que estão em construção, ou que a construção vai se iniciar. Por quê? Porque no mercado internacional, você tem garantia de 10 anos, desde toda a parte de eletrodoméstico até telhado. Então, se tiver um mínimo problema, a construtora te garante por 10 anos. Uau. Que o imóvel vai... Né? E é muito gostoso você passar isso para o brasileiro, né? Então,
na verdade, qual é a motivação que a gente tem nesse processo todo? É de você mostrar para o investidor brasileiro que o perfil é quem investe aqui no Brasil, né? Muita gente de médio risco saiu das aplicações de médio risco e foi para o mercado imobiliário. Isso está acontecendo também com quem investe em alto risco. Por quê? Porque a gente fica preocupado com o longo prazo, né? Então, o que a gente oferece para esse investidor, olha, você investe, você deixa isso disponível para uma locação. Se você for financiar até 70% do imóvel, dependendo do tamanho do imóvel, a locação paga o seu financiamento. Que maravilha, ou seja, você tem um imóvel pagando 30% dele. Exatamente. E nós temos uns números bem interessantes, Cassim. Por exemplo, 63% das aquisições na Flórida são feitas por brasileiros. Uau, isso é muito significativo. 63%. A taxa de ocupação, ela chega quase a 80% o ano todo. E a maior taxa de ocupação é por europeus e canadenses, por causa do clima. Então, eles viajam para a Flórida o ano todo. Perfeito. Para quem fica vendo neve passando frio, a Flórida é maravilhosa, né? Então, por exemplo, um investidor compra um imóvel lá fora e fala, olha, eu vou deixar para locação, mas eu quero que você trava para mim em janeiro e julho. A gente trava. Perfeito. Ele não vai alugar, ele vai usufruir do imóvel dele e o resto do ano ele vai estar disponibilizando para locação. A DTB faz a administração dessa locação. E administrar a locação envolve uma série de coisas. Envolve limpeza de piscina, troca de cama, mesa e banho, limpeza, que legal. Toda a parte de check-in e check-out. Então, é uma administração de verdade. Muito legal isso. Eu tenho um cliente investidor para te indicar, que eu lembrei agora por conta disso. Ai, que bom. E eu tenho um possível comprador para falar com você sobre o próximo investimento lá, para fins de temporada e tudo mais. Ele chama Cassim. Depois eu vou te indicar ele, tá bom? Para vocês conversarem sobre isso. Muito bom. Saiu um empreendimento agora, recente não, foi antes de ontem. Incrível, que será entregue em setembro de 2026. Rápido. É que lá levanta coisa rápido, né? 12 meses, assim. Lá não, levanta rápido. 12 meses. Eu tive em Orlando 2 vezes. Eu fui em setembro de 23, depois eu fui em maio de 24. E eu fiquei, acho que 8, 10 dias. E eu aluguei carro, então eu dei muito por lá. Me permiti me perder pelas estradas de Orlando. E impressionante a quantidade de terreno e de construções acontecendo e os blocos vindo prontos, assim. Você vai olhando e vai olhando a maneira como eles constroem, né? É muito rápido, as coisas levantam muito rápido. Então agora faz sentido, acabou de lançar e ano que vem já está disponível. E o que é legal quando a gente passa para o investidor essa possibilidade de você investir num imóvel que será entregue daqui a um ano? Ele tem uma valorização nesse período bem pé no chão, tá? Normalmente ela é maior, de 7% a 9% em um ano. No período que ele compra até a entrega, até de 7% a 9%. Tá. Podendo chegar a 10%. E você tem números depois disso? Por exemplo, da entrega para mais uns 2 ou 5 anos para frente, você tem ideia do que acontece? Essa é anual. Por ano. É por não ano. Não é só no primeiro, por ano. Se você compra um imóvel hoje, que já está pronto, que você pega as chaves, a média de 6%, 7% é a valorização dele anual. Que maravilha. A gente está falando de passar 5 anos e ter praticamente 50% de valorização no imóvel. Exatamente. Maravilhoso. E aonde você teve só um custo de 25% a 30%. Que foi a entrada. Por que a gente fala de 25% a 30%? Da mesma forma que aqui no Brasil você tem os custos de TBI, registro e escritura, lá a gente tem o que a gente chama de custos de fechamento. E esses custos giram em torno de 5%. Tá. Uma outra coisa que eu quero te contar, que eu acho que você não sabe. Aqui, quando você vai comprar um imóvel,
Você faz o contrato de compra e venda, como eu faço com os meus clientes, estabelecemos um sinal, uma segunda parcela e tudo mais. Aí o comprador, depois que o contrato está assinado, ele faz um depósito na conta do vendedor para garantir e dar validade àquele instrumento que foi assinado, ok? Lá não é assim que funciona. Lá existe uma companhia de títulos. Todos os valores envolvidos, eles são depositados nesta companhia de títulos e que ela é responsável pela distribuição para o vendedor, para os corretores e para todo mundo que está envolvido. Nossa, que diferente. No closing, isso a gente chama de closing. Isso é governamental ou é uma empresa... Não, isso é governamental. É assim que funciona dentro dos Estados Unidos. Interessante. Ou seja, está super garantido. Então, você começa a passar... Você tem que ter a oportunidade de expor isso para um investidor. Tá. Né? Você começa a passar todas essas informações e todas as etapas, no caso eu, como outros corretores parceiros aqui no Brasil, eles acompanham junto com o cliente. Então, a gente acompanha o processo de financiamento, o processo de abertura de empresa, porque lá você não compra em nome de pessoa física, você compra em nome de pessoa jurídica. Então, se o Cassim quer comprar uma casa, é em nome seu e da sua esposa ou quem você quiser, que você vai. A DTB ajuda toda essa parte contábil, abre uma empresa, porque isso é uma questão de patrimônio, é segurança patrimonial. Perfeito, não sabia. Você que também não sabia, está aprendendo, aproveita aqui, deixa seus comentários, deixa sua dúvida aqui no nosso episódio completo também. E a gente vai falar sobre parceria daqui a pouco, Regina, mas se tiver ali algum investidor que queira saber mais sobre Flórida, pode te chamar no Instagram e falar com você direto, correto? Sim, sem problema. E se tiver algum corretor ou consultor que de repente tem investidores ou possíveis compradores também para os Estados Unidos, pode chamar para parceria? Sim, pode me chamar para parceria. Moleza, e se tiver hein? corretores que queiram entrar também no mercado internacional, eu já levei alguns para a DTB, é só me chamar que eu apresento, indico qual é o corretor nos Estados Unidos, o realtor, que realmente vai te atender. Excelente. Então, ó, procure os contatos da Regina aqui na descrição desse vídeo. Se inscreva no nosso canal do YouTube também, deixe seus comentários e clica lá, é sério, manda um direct. Regina, eu vi a tua entrevista lá no podcast com o Cassim e eu quero saber mais sobre XYZ e fala com a Regina que ela vai te ajudar. Vamos lá. Nossa próxima pergunta é, na verdade é um pedacinho da pergunta anterior. Com essa história da nossa política, da instabilidade, muita gente falando em dolarizar patrimônio, etc. Você acredita, 2025, estamos em maio para junho, você acredita que nesse segundo semestre é um momento ainda bom para dolarizar, para investir fora? Você entende que para o brasileiro que quer investir fora, que quer dolarizar patrimônio, imóveis é uma grande opção? É a melhor estratégia para quem aplica e para quem investe aqui no Brasil. Vamos esquecer a ideia do dolarizar o patrimônio e do sonho americano, né? Porque são coisas São os dois clichês, né? São coisas muito parecidas. É uma questão de você, não onde você está agora, mas é aonde você quer chegar. A moeda forte te dá uma possibilidade de segurança a longo prazo, coisa que infelizmente o real hoje não nos dá. Então, aonde você quer chegar? Vamos mudar a pergunta. Por que não investir? Me pergunta. Por que não investir que eu te respondo. Regina, por que não investir, Regina? É mais ou menos isso, Perfeito, Cassim. É muito você bom. apresentar o leque de opções e fazer com que a pessoa entenda que ela pode ter uma segurança a longo prazo. Aqui no Brasil, às vezes a gente não tem essa sensação, né? Ainda mais atualmente. Ah, é uma bagunça, né? E Por dá causa uma do real, estabilidade muito né? grande. Sim. Então, que nem as pessoas... Uma vez um investidor falou para mim, poxa, mas eu vou investir $150 mil. É o sinal que eu vou dar para comprar esta casa. Se eu pegar $150 mil e multiplicar por 6, são 900 mil. Sim, são 900 mil, só que você está alugando seu imóvel e recebendo em dólar.
Vamos fazer uma conta. Tomara que eu não erre, qualquer coisa eu pego a calculadora aqui para a gente fazer a conta exata. 900 mil hoje numa aplicação a 1% ao mês. 9 mil. Ok? Então a pessoa deixa lá os 900, 1% ao mês, 9 mil. Só que no final do ano a gente teve uma inflação de 8. Então, daqueles 900 mil, no final do ano, os 900 acabou perdendo ali, vamos arredondar para 10%, o cara perdeu 90 desse valor e rendeu 1% ao mês se ele utilizou isso para o dia a dia dele, para as contas da casa. O que rendeu acabou e o 900 diminuiu 8%. E depois 8%. mais 8%. E depois mais 8%. Exatamente. Em 5 anos o cara perdeu quase 40% do que tinha, porque viveu do rendimento. Se ele pega 150 mil dólares e faz uma aplicação nos Estados Unidos, dá uma entrada em uma casa para investimento e aluga aquilo em dólar, moeda forte, que não desvaloriza. Acho que ficou claro quanto que é mais vantagem, né? E, Cassim, é mais ou menos assim, se você pegar um imóvel de 300 mil e você, por exemplo, financiar 50%, quanto menor o seu investimento, maior o seu retorno, porque você vai financiar um valor menor e você vai estar com o que a gente chama de short term, que são locações curtas, tá? Você estará recebendo mais da locação do que o valor que você está financiando. Uau! Agora, se você consegue uma aprovação de crédito de um valor maior, quanto maior a quantidade de quartos nas casas de temporada na Flórida, é maior a taxa de ocupação. A locação é maior, a taxa de ocupação é maior e o teu retorno do investimento é maior. O ticket médio aumenta muito. O que eu costumo fazer para os investidores? Eu tenho uma planilha de ROI, né, de retorno sobre o investimento. Então, quando ele escolhe um imóvel ou quando ele tem interesse, Regina, eu gostaria de saber qual é o retorno que eu vou ter se eu investir X valor numa casa de tanto. Eu monto essa planilha, coloco todas as despesas, todas as receitas e faço a projeção de qual o lucro que ele vai ter por ano. Isso é legal, hein? Qualquer pessoa que te acionar como consultora e quiser saber mais sobre investimento, lá tem acesso a isso com você? Eu começo por aí. Oh, meus jovens, vocês que estão nos assistindo aqui agora, vocês ouviram o que a Regina acabou de falar? Tem que chamar a Regina para fazer essa projeção. Gostei disso, planilha de ROI. Tem que ser, Cassim, porque senão você... claro, né? O cara consegue ver o número. Você fica tudo claro. E a gente faz uma planilha, assim, bem pé no chão. Por exemplo, eu coloco 7% de juros ao ano, mas a gente sabe que alguns bancos nos Estados Unidos já estão com 6,5%, com 6%. Esse 1%, 0,5% é muito significativo no final de um ano, né? Essa é uma questão importante. E uma outra coisa que eu também até deixei aqui anotado, que eu não falei para você, é a facilidade, não é jeito, é a facilidade por processo dos brasileiros conseguirem uma linha de crédito internacional. Falam, inclusive, não sei se é verdade ou não, que é mais fácil conseguir o financiamento lá fora do que no Brasil. Isso é verdade ou é mito? Não, isso é 100% verdade. Fato mesmo? Fale mais sobre isso. Eu acompanho isso junto com os meus clientes investidores que desejam financiar. A gente faz um meeting direto com o agente financeiro, que é o que a gente chama aqui no Brasil, o correspondente bancário, que vai fazer uma análise e aprovar junto aos bancos americanos o crédito. Então, olha, Cassim, você não tem 300 mil dólares de crédito, o banco te libera 500 mil dólares de crédito. Com esta aprovação, nós podemos procurar os imóveis para você. Legal isso. E como que nós temos 2 perfis aí para aprovar esse crédito? Aquele que não quer comprovar renda, que não pode ou que não quer. Então, ele apresenta uma prova de que ele tem o valor da entrada mais os 5% de custos de fechamento em conta corrente ou conta de investimento do Brasil, e isso vai para o nosso agente financeiro e ele verifica isso junto aos bancos, qual o valor que o banco libera. E nós temos o outro perfil de investidor, que ou ele tem uma empresa ou ele tem um holerite.
Para ambas situações, o que o brasileiro, o investidor brasileiro, precisa apresentar para os bancos americanos? Passaporte. Se tiver visto válido, é bom. Existem alguns bancos que exigem o visto válido, outros bancos basta o passaporte. A carta do contador ou o holerite. E a prova de fundos, pelo menos da entrada. Me parece Isso é suficiente, fácil. não existe imposto de renda lá. Ninguém quer ver o que você tem no Brasil. Ninguém quer ver quanto você tinha em 2023 e passou a ter em 2024. Não querem saber dos seus dependentes. Não querem saber se você paga pensão. Não quer saber nada. Você tem dinheiro para investir aqui no meu país? Então me mostra. Qual é o extrato? Ou o extrato da aplicação, ou o extrato do banco. Perfeito. Isso aprova em 3, 4 dias, Cassim. Uau. Então, se tiver alguém aqui de olho nesse empreendimento que vai entregar em setembro de 26, tem uma capacidade financeira pelo menos da entrada, tem boas documentações, entre em contato com você, passa a documentação, passa a prova de tudo, faz um simulado. Se eles aprovarem de lá... Não é para mim, eu vou acompanhar. No momento exato, a gente vai chamar a pessoa do banco, vai chamar o contador, vai chamar o advogado, tudo junto. Você então articula e prepara. Quando está tudo pronto, você junta com o departamento que precisa resolver isso. E o investidor acompanha passo a passo. Transparência total. Total. E o principal, Cassim, segurança. Ele tem segurança no processo. Excelente. E segurança no caso de investidor, que ele vai deixar com uma empresa como é a DTB para fazer a administração. Muito bom. Agora, a gente não tem só o investidor, a gente tem quem quer morar lá. Quem está fazendo um processo de imigração. Muda? A forma de aquisição, não. Não. Mas os bairros mudam. Ah, sim. Tem inclusive a história das escolas, se tem filho pequeno, etc. Tem tudo isso aí para conversar. Escola A. E os condomínios onde o investidor compra, que são casas de temporada, você não pode morar. É só temporada. Só temporada. Muito bom saber. Então, muito bom saber. Tem uma diferença boa aí. Muito grande. Então, é importante que a pessoa que quer investir lá numa casa de temporada ou a pessoa que quer morar lá tem que chegar para você e abrir o jogo. Sim, Regina, senão que eu tô não posso buscando, ajudar. Se você fica no escuro, entrega uma coisa, lá na ponta a pessoa compra tudo, fica quieta em silêncio, ela quer morar, compra uma casa de temporada, aí vai ter que dar de presente pra gente depois da casa. Sim. Seria uma Mas boa você ideia. sabe uma outra coisa que é bem diferente do Brasil e que me surpreendeu bastante? É o seguinte, vamos supor que você, Cassim, queira comprar uma casa de $500 mil. Eu preciso esperar a sua aprovação de algum banco americano para poder te apresentar a casa. Porque eu só consigo entrar na casa se eu apresento uma carta de crédito aprovada. Baita diferencial. Tira aquele momento de ficar xeretando e ficar... Tira. Não existe isso lá, Cassim. Se tá pré-aprovado, essa pessoa, se ela falar sim depois da visita, ela pode, aí visita, aí vai resolver, Exatamente. senão não. Isso é legal. Ele sai com o corretor, aqui ó, tem o crédito de $500 mil. Eu quero visitar a casa A, B, C e D. Então vamos visitar as casas. Legal. Vamos criar polêmica? Você acha que isso deveria ser adotado aqui no Brasil? Olha, eu acho que tem muita coisa que dá certo lá que poderia... Ajudaria. Ajudaria. E daí vem da nossa conversa inicial, que vai desde o atendimento, né? Do compromisso. E que isso, às vezes, a gente sabe que aqui no Brasil não tem, né, Cassim? Corre meio solto, né? E aí bagunça pra todo mundo. Você perde seu tempo, o cara tá só xeretando, aí muitas vezes o vendedor, o proprietário recebe, se ele mora na casa, ele recebe a pessoa na casa dele, né? Enfim. Vamos para a próxima, estamos quase lá, quase no fim, quase. Aqui no Brasil, sua área de atuação, você está em São Paulo, mas São Paulo é muito grande, né? 10, Sim. 15, 20 milhões de habitantes, sei lá, grande São Paulo tem muita gente. 22. Qual é a tua área de atuação? Aonde que você está em São Paulo? Ipiranga, Vila Monumento, Jardim da Saúde, Bosque da Saúde, Paraíso, Jardins, Itaim e Chácara Clabim. Tá bem decoradinho, hein? Gostei de ver. Tirou nota 10 na prova. Obrigada. Isso são bairros muito próximos e são regiões que eu conheço. Conheço condomínios, tanto condomínios de casa como condomínios de apartamento.
Ah, Regina, mas você pode atender em outra região? Posso, mas eu peço para um parceiro me auxiliar, como eu havia explicado no início. Que você vai atuar onde você tem excelência de conhecimento, é justo, é ético, inclusive, e aí serve para os dois lados. Para alguém que quer comprar algo nessa região, e se tem alguém nessa região que quer vender. Sim, principalmente. Se quer vender. Tá. Você disse no começo que você trabalha sobre indicação, imagine com a questão da indicação dos imóveis, dos proprietários. Quando a gente fala de atrair clientes, mais clientes, novos clientes, o quanto que o digital influencia na sua rotina, no seu dia a dia, no teu negócio? Como que é isso com você e para você hoje? 100%, Cassim. Foi depois do método Mais Clientes, que foi quando eu te conheci. E não adianta, sem o digital você não faz nada. Sem a técnica, sem o apoio, você não vai realizar nada. Um exemplo, é um case meu que você conhece. Eu adquiri o método Mais Clientes já faz 2 anos, isso, né, Cassinho? Ou mais. Já 2 anos ou mais. 2 anos ou mais. E é uma coisa impressionante, né? Porque em 3 horas, se você se concentrar, você consegue iniciar e terminar uma campanha. Perfeito. Ok? Eu fiz a minha primeira campanha com R$6 por dia. No sábado, era quase meia-noite. Tá. Porque eu tenho por hábito fazer as minhas campanhas tarde. Tá. Porque eu entendo que elas rodam melhor e daí de manhã elas já estão prontas no sistema que a Meta e o Google tá lá para oferecer. Então eu fiz no sábado à noite, era quase meia-noite. No domingo, quando foi umas 10h30 da manhã, uma pessoa me chamou e marcou uma visita para segunda-feira, 10 horas. 11 horas eu tinha a proposta. Uau, 24 horas. E eu gastei R$6. R$6, porque você começou a rodar. Nossa, você começou de sábado para domingo, de manhã a domingo a pessoa já chama, né? Ou seja, você gastou menos de 6 para essa mensagem chegar, que nem deu tempo de gastar os 6 inteiro. Não deu. E na segunda-feira, 24 horas da mensagem que você atendeu, já tinha proposta no imóvel. Mas por que isso, Cassim? Porque você ensina no seu método o que é importante. Exatamente. Como você segmentar o seu público e o que você oferecer para aquela pessoa que está procurando. Porque qual é o segredo do digital? É você entregar para quem você não conhece. Porque se for para entregar para quem você conhece, não vai comprar teu produto. Exato. Né? Então, você tem que atingir aquela pessoa que ela está numa jornada de busca e que você vai oferecer para ela exatamente o que ela está procurando. E isso é o que você ensina. E é por isso que eu estou aqui hoje. Inclusive fazendo parte da mentoria, avançando cada vez Exatamente. mais. Isso que você falou, Regina, é muito interessante, porque tem muita gente que acha que é extremamente complexo aprender sobre tráfego. Olha só, tráfego é muita coisa. Eu vou ensinar tudo que eu sei de tráfego? Não. Mas é porque eu quero esconder? Não, é porque não precisa. Por exemplo, você dirige. Entende de motor? Tapeçaria? Lataria? Elétrica, eletrônica? Borracharia? Eu também não. Eu sei ir para frente e para trás e olhar no retrovisor. Então, quando a gente aprende a dirigir, a gente tem noção de andar, noção de espaço, faz uma baliza e vai embora. Você não tem que entender tudo sobre carro. E quando eu criei o método, a minha missão foi essa. Como se fosse uma autoescola. Cara, eu vou ensinar o que precisa. Configuração, subir a campanha por mensagem, que eu acredito que dá mais resultado. E eu avancei um pouquinho, como deve ser o anúncio, como deve ser o texto, como segmentar o público, e ainda falo sobre atendimento. Ou seja, é um método completo, né? Completo, Cassim, completo. Resolve. E em 3 horas, se você se dedicar, você consegue sair do lugar. Aí, conforme você quer se aprimorar, você começa a voltar algumas aulas e revê-las. Então, cada vez que você revê uma aula, você acaba pegando um novo insight. Perfeito. Não esquecendo, né, Cassim, que todas as suas mentorias são insights o tempo todo, né? E isso para todo mundo. Sim. A gente fala, a gente brinca, a gente dá risada nas nossas mentorias, porque todo mundo sai com insight novo. E nichos completamente diferentes, né?
Isso é autoria minha, né? É autoria sua, você que puxou esse bonde aí. Você que está aqui ouvindo e está boiando um pouquinho, por que a Regina está falando isso? A Regina me conheceu num curso, no Método Mais Clientes, que inclusive você pode se inscrever, o link está aqui na descrição do vídeo, e a Regina avançou para a mentoria. E na mentoria são 2 encontros que a gente tem por mês, de 2 horas, e ali eu tenho alunos de todos os nichos, de imóveis, médicos, de venda de serviços variados e produtos variados, tem de tudo. E eu tô ali para responder todas as perguntas que eu sei, as que eu não sei eu vou buscar a informação e trago. E a Regina um dia comentou assim, Cassim, como que você faz isso? Isso o que, Regina? O que eu aprontei, né? Que vou levar bronca na mentoria. O que eu aprontei? Isso aqui. Você respondeu de todos os nichos e ninguém fica sem resposta. E você nem pensa para responder, você já dá aqui o insight, a coisa funciona. E aí a minha resposta é, Regina, eu tô online desde 1995. Tem 30 anos que eu tô online. E eu entrei para programar sites, ou seja, eu entrei na internet para vender. Fazendo sites de clínicas, sites de psicólogos, sites de bandas, sites de encontros, tudo que você pode imaginar de site eu fiz na época. Então eu aprendi a vender e vender online há 30 anos. Quando alguém me pergunta alguma coisa hoje, Regina, para eu responder eu levo 15 segundos mais 30 anos de bagagem de experiência. Sim. Não é? Funciona. Sim, mas isso até na nossa mentoria ficou meio rotulado, porque não importa o nicho, o Cassim tem a resposta para aquela dificuldade que você está tendo. O objetivo é esse. Olha, estou querendo subir uma campanha, estou querendo usar essa estratégia. Qual é a sua orientação? Ele vai e dá a orientação para aquela estratégia. Boa. Muito bem. Olha só, a Regina vendeu a mentoria aqui sem eu falar nada, hein? Vou dar comissão depois, a gente vai trocando por imóveis. Muito bem, olha só onde estamos aqui na penúltima, Regina, na penúltima. E as parcerias, agora abrindo um pouco mais. Qual a importância de você ter parceiros em áreas que você não atende e de parceiros te procurarem para imóveis que você tenha ou compradores que você tenha, seja o que for, parceria. Tem muito ciúme, todo mercado tem ciúme, tem muita inveja, tem muito disso. Mas eu entendo que pessoas adultas e prósperas não são assim. Como você vê o mercado das parcerias e as possibilidades? Parceria sempre. 100%. Eu tenho os meus imóveis, existem parceiros que têm um cliente comprador e nós vamos estabelecer a parceria. Eu estou atendendo um comprador e vou buscar imóveis porque a minha carteira não atende esse comprador. Eu vou me contatar com um parceiro e estabelecer a parceria para atender. Sem enrolação, sem frescura. Para quê? Pô, é bom para todo mundo, né? É super saudável. É super saudável. Não existe... Ninguém quer tirar cliente de ninguém. A gente quer somar. Eu não posso conhecer todo mundo. O outro corretor não pode conhecer todo mundo. Quem acaba guardando isso, né, Regina? Além de não conseguir vender, atrapalha o vendedor e deixa de vender para o comprador. Bagunça tudo. Bagunça tudo. E às vezes, nessas parcerias... Os parceiros se aproximam e isso se desdobra em outras possibilidades de negócio. É essa visão que a gente tem que ter. Perfeito. Nada acontece rápido. Nada acontece sem preparação. A única coisa é que você tem que ter um estado emocional top para realmente conduzir administrar tudo isso. Que vai fluir. É. Muito bem. Quais são as principais dores hoje, Regina, do teu cliente, de quem te procura, o teu cliente ideal? Todo mundo tem um cliente ideal. O teu cliente ideal, qual é a dor ou quais são as dores do seu cliente hoje? Cassim, eu vou dizer para você que é atendimento e gestão. Porque alguns clientes falam, nossa, mas por que você me faz tanta pergunta? Eu estou acostumada com os corretores que vêm aqui tirar fotos. Eu não quero bater foto do seu imóvel. Eu quero entender qual é o seu momento para eu te ajudar. Foto é depois. Então, a dor do meu cliente é saber que tem 50 corretores e que nada acontece. 45 faixas na frente da casa, fica aquela bagunça, aquela coisa horrível. Tá em 12 portais ao mesmo tempo, nada acontece. Nada acontece. Essa é uma dor. Então, a dor principal é, eu estou aqui para te prestar um serviço como consultora, entender o seu momento para que a gente possa chegar no objetivo. Qual é o objetivo? Eu quero vender meu imóvel. Então, vamos trabalhar. Eu deixo claro, eu não faço mágica, mas eu trabalho. Excelente.
resolveu a dor, resolveu o problema do cliente. Lá na ponta o imóvel está vendido e está tudo certo para todo mundo. Exatamente. Regina, tem muita gente que está pensando em entrar para o mercado imobiliário, pensando em virar o corretor, começar nessa jornada. E como você é apaixonada pela carreira, primeiro, se você recomenda a carreira de corretor consultor e que dica você dá para quem quer fazer essa transição? Eu super recomendo. Olha o jeito que fala. Olha a paixão no falar. Eu super recomendo. Não basta recomendar. Eu super recomendo. Tá. Desde que esse profissional que queira fazer essa transição de carreira esteja disposto a estudar muito e que saiba conviver com toda essa montanha-russa de emoções. Não é um mar de rosas, não é nada quadradinho, não tem começo e fim. É uma montanha-russa de emoções. E estudar. E procurar sempre ter o apoio. Não é copiar. Assim, que seja copiar. Eu vou copiar o método, mas eu vou copiar o jeito como ela trabalha, por que não? Não dá certo? Eu vou copiar e vou estabelecer e criar a minha metodologia. É normal assim no começo, que eu fiz. É isso. Então, eu super recomendo. É uma transição de carreira excelente. Existe até um rótulo que falam que o mercado imobiliário é o mercado mais milionário. E vamos dizer que sim, eu estou muito aquém disso ainda, eu trabalho muito, mas se você pegar algumas referências, você chega a essa conclusão. Nós temos profissionais de extremo sucesso e que ganham comissões altíssimas. Isso é resultado de quê? É de trabalho, não é de apresentar as partes. Então, se você quer fazer uma nova carreira, eu super recomendo. Muito bem. Tá a recomendação, então, da Regina para você que quer fazer essa transição de carreira. E, inclusive, se tiver dúvida sobre isso, manda um alô para a Regina. Regina, estou pensando, me diz aí, me dá um caminho, fala com a Regina. Quem sabe em breve até uma mentoria para quem quer entrar no mercado, uma mentoria para corretores, para consultores. Segura esse reggae aí, que isso pode acontecer, hein? Tudo é possível, né? Abriu um balãozinho aqui agora, quem Vindo sabe? do Cassim, tudo é possível. Pode acontecer. No meio de tantos desafios, você que adora a carreira e a profissão, o que te faz persistir e não desistir? É saber que eu entrego o final para o meu cliente, seja ele comprador ou vendedor. Dá coragem para acordar todo dia e falar, vamos lá que hoje tem trabalho para fazer. Dá porque você vê que você tem uma avaliação super positiva de 5 estrelas, você vê que ele está te recomendando para outras pessoas. Então essa é a motivação que você precisa. Todo mundo tem que trabalhar motivado, Cassim. Motivação não é sinônimo de dinheiro. Motivação é sinônimo de objetivo. Se você tem metas crescentes, você tem que entender que tem dia que tá bom e que tá ruim. Tem dia que vai ser fácil e que vai ser difícil. Por isso que eu falo das emoções. Mas você chegar no final é um prazer inenarrável. Muito bem. Atrelado ao resultado, inclusive histórico e tudo mais, saber que você gera resultado e que você resolve o problema, poder acordar e falar, bom, hoje eu tenho coisas para fazer, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu estou entregando, e vamos lá, né? Vamos para a guerra, vamos para a batalha. Isso é o mais gostoso. Muito bom. O que podemos esperar da Regina para o futuro? O que vem pela frente? Cassim, eu estou me preparando para buscar a certificação de Realtor. Isso significa que eu vou poder trabalhar com imóveis em qualquer parte do mundo. E isso é algo que estou fazendo pela DTB. Essa certificação de Realtor é um processo um pouco mais extenso, requer muito estudo, porque ela é uma certificação internacional. E principalmente agora que a DTB, além da Flórida, Estados Unidos, porque Estados Unidos não é só Flórida, é Miami também. Nós temos um leque muito grande de imóveis em Miami. E de Portugal, ela está indo para os Emirados Árabes. Uau! Então aí eu vou ter condições de trabalhar com os imóveis de Dubai e outras regiões dentro dos Emirados Árabes. Que legal isso, hein? Então, de São Paulo para o mundo.
É isso, Cassini. Se lotear a lua, daqui a pouco você tá lá também, né? Não sei, é possível. Se tiver uma certificação, dá para fazer. Tudo Que isso, legal. é por isso que eu falo de estudar, Cassini. Muito bom. Cada passo de cada vez. Muito bom. Mas eu vou para lá. Com certeza. Eu vou me tornar uma realtor. Em pouco tempo, inclusive, pouco porque do jeito que estuda, vai ser rápido. Sim, sim. Muito bom. Agora eu quero que você olhe para esta câmera, que é a sua câmera, e deixe as suas considerações finais para quem assistiu a gente até o fim, até agora, gostou do nosso papo. O que você tem a dizer para o mundo que nos assiste ali agora, dona Regina? Olha, eu posso dizer para o corretor que quer se tornar corretor, mas trabalhar como corretor efetivamente. Eu tenho alguns cases, algumas situações que eu acho que eu posso transmitir para que a pessoa queira migrar de uma outra forma. Agora, para proprietários, eu tenho aí um histórico de vários imóveis vendidos e um atendimento que realmente é diferenciado. Então, eu também gostaria que se alguém precisar vender um imóvel, se alguém quiser uma consultoria, eu estou à disposição. Muito bem. E se alguém quiser migrar para o mercado internacional, algum corretor que não queira mais atuar no Brasil, mas que queira ir para o mercado internacional, eu também estou à disposição para apresentar uma oportunidade. Excelente, Regina. Muito bom, obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço. Muito feliz com o nosso encontro, com o nosso papo. Com certeza vai esclarecer a vida de muita gente. Você que nos acompanha aqui, quer falar com a Regina, tem os contatos todos aqui na descrição do vídeo. Se você é um corretor que quer se aprofundar no mercado internacional, se você quer entrar para o mercado e quer se tornar um corretor, se você é proprietário e quer vender o seu imóvel na região que a Regina atende ali em São Paulo, ou até em outros, de repente, para fazer as parcerias, sim, não deixe de procurar e falar com a Regina, tá bom? A gente se vê em breve no próximo episódio do podcast Mais Clientes. Até mais!